Tema de hoje, conflitos de relacionamento, e nós vamos estudar a história de Abrão e Ló. Essas histórias que surgem no livro de Gênesis, que você encontra, como nós começamos no capítulo 12 na semana passada, nessa semana estudaremos o capítulo 13, essas histórias todas juntas, elas foram colocadas assim, todas juntas, muitos anos depois. Quem compilou tudo isso, ou os líderes judaicos que compilaram tudo isso, tinha em suas mãos pequenos fragmentos, pequenas histórias que eles colocam aqui, tentam colocar numa forma um pouco sequencial. Então, esses textos, eles são pequenos contos. Quando você os ler e perceber que mudou a história, há uma ligação entre eles que é o redator final que o faz. Mas em cada uma dessas histórias, ela tem o seu começo, meio e fim, ela tem uma lição importante que ela é colocada, porque tem detalhes nesses contos que são importantes para a formação de um povo que ainda vai surgir, do povo de Israel. Quem está escrevendo anos depois, está explicando para aquela nação sobre os seus fundamentos. Quais eram os princípios que deveriam dirigir aquela nação, e esses princípios começam a ser colocados aqui dessa maneira. Esse aqui que nós vamos estudar é mais um deles, para ensinar um princípio que vai ser muito importante mais tarde para essa nação. Eu quero estudar esse texto das Escrituras com vocês. É um texto um pouco longo. Todos os textos que eu vou utilizar vão aparecer aqui nas nossas telas. Acompanhe cuidadosamente comigo a leitura, que eu vou ler todo o capítulo 13 de Gênesis, com algumas pequenas pausas para algumas explicações razoáveis. Gênesis 13, de 1 a 18, começo a leitura. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe. Até aí, por enquanto, quero que você se lembre, domingo passado nós estudamos Abrão saindo lá do norte da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, indo depois para Harã, e depois veio acompanhado do seu sobrinho Ló e com a sua esposa Sara, e percorreram toda a região de Canaã, como era chamada Palestina antigamente. Por causa de uma seca, ele vai para o Egito, e lá no Egito tem uma experiência não muito boa, volta de lá do Egito. E aqui saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, o sul da Palestina, ali, o sul de Canaã, com a sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Interessante, naquele tempo a prata era mais valiosa do que o ouro. Era interessante isso. E nessas narrativas antigas, normalmente a coisa mais valiosa na narrativa, ela fica no começo, no meio da narrativa. Quando nós ocidentais, aqui nós colocaríamos o mais caro no final, não é? Falaria exatamente como está o texto, né? Ele possuía gado, prata e ouro, né? Como sendo o auge. Nessas narrativas é a do meio, que é a que mais vale. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai. Na semana passada nós vimos sobre esse lugar, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar ao Senhor. Foi bem aqui que nós terminamos a mensagem do domingo passado. Abrão errou ao ter ido para o Egito, mas foi um homem que soube reconhecer o seu erro, e quem quer consertar o seu erro tem que voltar lá no ponto onde errou. É o que a Bíblia diz no texto de Apocalipse: lembra-te de onde caíste e volta à prática das suas primeiras obras. Onde foi que você errou? Volta lá onde foi que você errou. E foi o que Abrão fez. Lá onde ele estava dentro da vontade de Deus, ele voltou lá naquele exato lugar. Lembrando, quando eu falo aqui de Abrão e Ló, eu estou falando de povos nômades. Nós nos referimos ao seu líder, Abrão, Ló, mas nós estamos falando de famílias grandes e nós estamos falando de povoado que caminha juntamente com eles. Então ele pega e arma acampamento, faz um assentamento, vamos dizer assim, entre a região onde havia
lá a cidade de Betel e lá distante a cidade de Ai. Aquela região não era dominada por essas cidades, por isso esses nômades ou seminômades poderiam se acampar por ali e dali se desfrutar daquela terra. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abrão e os de Ló. Nesta época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Explicando aqui o porquê dessa menção no texto, outros povos nômades também habitavam naquelas regiões. Sobrava um espaço de terra não muito grande, porque eles precisavam de muito mais terra, tinham enriquecido muito, seu gado era muito grande, principalmente o gado caprino, por exemplo, que eles utilizavam mais. Esses dois eram homens muito ricos, e a causa desta confrontação aqui, desse problema que tiveram, eram coisas e não pessoas. É interessante notar, o problema deles não foi com pessoas, o problema deles foi com coisas. O problema eram os bens, o problema era a terra. O eu e o você, o Abrão e o Ló, estão sendo sugados para dentro do confronto das coisas, ouro, prata, gado, terra. O conflito aqui que surge entre eles transcende as relações pessoais. Vamos continuar lendo. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você. Vamos saber separar o eu e o tu das nossas coisas, dos nossos negócios. Não haja desavença entre mim e você e entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Muitas versões mais populares da Bíblia trazem aqui a palavra empregados, eles não eram empregados. Os pastores, de uma certa forma, não eram empregados das pessoas, eles eram parte dos próprios familiares que acabavam cuidando dos rebanhos. Isso nós aprendemos aqui quando estudamos sobre as parábolas de Jesus. Eu dei um toque como isso funcionava naquele tempo. E aqui, quando ele fala irmãos, irmãos aqui tem o sentido do mesmo sangue. Nós somos do mesmo povo. Na verdade, nós somos um povoado só. Os pastores que estavam brigando entre si também eram irmãos nesse sentido. Mas as questões financeiras, as disputas por coisas e bens, acabam nos cegando para determinadas verdades muito mais importantes que nós temos na vida. Se você parar para refletir, você deve se lembrar de algumas pessoas que você já perdeu no seu relacionamento por causa de dinheiro. Numa pesquisa, não é brasileira, é uma pesquisa norte-americana, onde aponta que a maior causa de divórcio nos Estados Unidos da América tem a ver com problemas financeiros. E o problema financeiro é uma coisa terrível, principalmente na vida do casal, porque o dinheiro ele se esconde do problema, ele não se aparece como problema. O casal tem um aperto financeiro, reduz custos, tem um tempo de sofrimento por causa daquela redução. Aí aquele homem já não consegue mais trazer um presentinho, um mimozinho para a esposa. O casal já não consegue mais sair juntos para jantar fora. Eles não conseguem mais fazer viagem. Viagem é uma coisa excelente para uma família, para um casal. Eles não têm mais recursos financeiros para isso. Isso vai detonando o relacionamento entre si. Daqui a pouco os dois estão insensíveis entre si. Mais adiante, problemas de relacionamento e choques de personalidade começam a aparecer, porque o homem está nervoso, a mulher também está, o homem está chateado, a mulher também está, e quando você está de mau humor, em quem você desconta o seu mau humor? Você desconta em quem está perto. E quem está perto? Normalmente as pessoas que você mais ama. Então mau humor é uma coisa terrível, porque você desconta em quem você mais ama. E quem causou aquele mau humor? O problema financeiro que já você nem lembra mais, está lá atrás, você já se acostumou com ele. Note então que a crise de bens, a crise financeira pode nos fazer a perder a sensação de valores maiores que nós temos, que são os de relacionamento.
Continuando a leitura, vem aqui a sabedoria de Abrão nesse momento, o que fazer nesse instante. Aí está a terra inteira diante de você, disse ele para o Ló. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olhou então Ló, guarda essa expressão que os olhos de Ló cresceram em algo, mais adiante a gente estuda sobre isso. E viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, uma região ao sul. Era como o jardim do Senhor. Note aqui que isso é poético, é uma expressão assim, porque eles nunca viram o Éden. Mas era como se fosse o Éden, um lugar bem irrigado, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, guarde isso, Ló saiu da terra de Canaã. Lembra que o último capítulo que nós estudamos, Abrão sai da terra de Canaã, sai da terra da promessa, sai do lugar de bênção e vai para o Egito para tentar resolver um problema também financeiro, um problema de seca na terra. Ele foi ver comida, gado, pasto no Egito e lá inclusive cresceu os olhos querendo ganhar mais dinheiro, quase perdeu a família por causa disso. Agora é Ló que faz o mesmo processo. Só que Abrão, é aquela história, deu cabeçada, mas aprendeu. Ficou na terra. Vamos continuar aqui a leitura. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Só um detalhezinho, uma explicação rápida. Quando está falando aqui dessa descendência que não pode ser contada, essa expressão é para ensinar algo sobre, é um princípio aqui que muito mais adiante no nosso estudo nós vamos entender sobre esse povo. O fato de que o povo não pode ser contado, ou não dá para ser contado, significa que esse povo não dá para ser dominado. Mais ou menos isso, Deus estava criando uma nação para não ser dominada por ninguém, por nada, por reis, por império, por governos. Muita coisa sobre política nós vamos aprender aqui esse ano do que a Bíblia trata desse assunto. Mas aqui está um ponto, por exemplo, o povo não pode ser controlado. A terra sim, a terra era para se tomar posse dela, mas povo não, nunca era para controlar o povo. Tanto que o próprio rei Davi, num determinado tempo, ele resolve contar o povo. Para que ele queria contar o povo? Para ter o povo na mão, para poder organizar melhor o povo, separar quem são os homens, melhorar o seu exército. Deus se irou contra Davi por fazer uma coisa dessa. E Deus está dizendo, eu quero sempre esse povo livre. Então, sempre essa ideia de Deus, quando ele vai formar uma nação e formar um povo, ele queria um povo que fosse livre. Continuando aqui. Se possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e foi viver junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Mais uma vez, Abrão edifica um altar a Deus. Um altar, inclusive, que passou a ser um centro de culto para o povo de Israel anos depois. A palavra Hebrom significa comunhão.
É interessante o fato de Abrão ter se separado de Ló, mas buscou um lugar de comunhão, e ali ele teve comunhão com Deus. Ló, buscando crescimento, ele se afundou. Como dizia minha avó, ele teve os olhos maior que a barriga. Ou como dizia meu pai, tentou botar o chapéu onde o braço não alcança. Abrão já preferiu a paz e se deu bem por isso. Abrão foi para as montanhas, a região onde ele vai é uma região montanhosa. Esse detalhe de que ele foi para a montanha é muito importante. Mais adiante no nosso ensino, você vai entender que quando vai se formar esse povo de Israel, esse povo das montanhas se torna também parte desse povo de Israel. Ele foi para as montanhas e esse detalhe vai ser compreendido melhor nos nossos estudos mais adiante. Na linguagem do Nordeste brasileiro, seria mais ou menos o seguinte: Ló foi para a capital e Abrão foi para o sertão. É mais ou menos isso. Ló foi para Sodoma, lugar onde os homens eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Abrão permaneceu na terra prometida, na terra de Canaã, foi para o lugar de comunhão, Hebrom, e construiu um altar ao Senhor. Percebe que o texto está fazendo propositadamente um contraste. Ele está mostrando esse contraste para servir de referência para a minha vida e para a sua vida, de que o tempo todo diante de nós vão se aparecer dois caminhos. E aqui, Ló enveredou-se por um e Abrão por outro. Aqui se tem uma semente que ela vai ser desenvolvida ainda mais tarde no texto bíblico. Lá nas montanhas, lá nos campos, se edificam altares para Deus. Nas cidades, agrupam-se os perversos e os pecadores contra o Senhor. É interessante notar, você vai notar isso também em estudos futuros, que é essa questão de serem perversos contra o Senhor. Tem muita gente que, por ouvir Sodoma e tudo mais, pensa que se refere às questões sexuais. E eu quero te falar que não é isso que os profetas de Deus falam no futuro. Tinha a ver com a política e a maneira como eles governavam as suas cidades. Então Deus vai mostrando claramente uma divisão entre o povo que serve a Deus e o povo que gosta de se aproveitar das pessoas. O povo que quer controlar pessoas, contar as pessoas, dominar sobre as pessoas, causa ira em Deus. O povo livre das montanhas e que cultua Deus, causa prazer em Deus. Vamos tirar então aqui algumas lições dessa história. Eu expus o texto de maneira muito simples hoje, porque o texto ele é simples assim, como mesmo você leu e entendeu. Mas é um texto muito rico de histórias e muito rico de lições. E 3 delas eu quero aqui deixar com você nesse estudo de hoje, que eu tenho certeza vão ser lições práticas para você. Primeiro delas. Com a vida de Abrão e essa experiência dele, Ló, nós vamos aprender algo aqui, a saber quando se deve manter uma distância segura. Essa foi uma das grandes lições que eu aprendi na minha vida. Há determinadas situações em que nós precisamos aprender a manter algo chamado distância segura. Vamos para o texto. Abrão gostava de Ló. Claro que gostava. Tanto que quando Abrão Deus fala com ele para ir para uma terra abundante, nota, ele ia para um lugar melhor, ele convida o Ló para ir consigo. Então Abrão gostava do Ló. No entanto, nesse momento, seria melhor que ele e Ló se separassem e mantivessem a paz, em vez de tentar viver junto e ficar em graves brigas e desentendimentos entre si. Abrão ele estava preocupado em preservar esses laços de família. Ló era sobrinho dele, mas sugeriu que a separação física poderia ser uma maneira mais adequada para se manter ainda uma união emocional entre si. Porque se eles continuassem juntos, daqui a pouco ficariam se detestando e se odiariam. É mais ou menos o seguinte: Ló, olha, antes de eu quebrar o pau com você,
Vamos separar? Porque nosso problema é com coisa. E está acontecendo problema entre os nossos familiares. E a terra é mesmo pequena para nós. Nós crescemos muito. Vamos ser gente madura. Vai para um canto, eu vou para outro. Mantemos a paz e fica aqui na saudade. E quando a gente se vê, a gente se abraça e vamos estar juntos. Não foi uma rejeição a Ló. Foi apenas uma atitude de manter isso que eu chamo de uma distância segura. Nem perto demais para gerar conflito, e nem longe demais para não se tornarem dois desconhecidos. Como alguém já disse uma vez, nem morar tão perto para a pessoa ir de chinelo na tua casa, e nem tão longe para a pessoa chegar de mala. Vamos trazer à tona aqui problemas de família. Vamos ter coragem de tocar em alguns pontos aqui para você refletir. É muito comum as pessoas se sentirem sufocadas quando se tem parente por perto. Alguns de vocês sabem muito bem o que eu estou falando, alguns de vocês moram num terreno cheio de parentes. Vocês sabem do que eu estou falando. Alguns desconfortos e conflitos podem surgir nas famílias, principalmente quando você tem que ajudar algum irmão ou alguma irmã, ou esposo, do esposo ou da esposa, ou sogro ou sogra, você tem que ajudar um tio que é do outro, não é? E aí, aquilo que era problema dos outros, começa a entrar para dentro da porta da tua casa. Não é nenhum problema ajudar. Ajudar é bom, somos parentes, vamos ajudar. Está passando necessidade? Vamos fazer uma vaquinha? Vamos, estamos juntos. Até aí, há uma distância segura. Mas quando aquele problema começa a entrar para dentro da tua casa, quando você e a sua mulher começam a brigar por causa de cunhado, de sogro, de sogra, de tio, de primo, de parente, aí a coisa já não é mais boa assim. Gênesis 2, 24, nas verdades sobre o princípio dos homens e das mulheres, diz aqui sobre o casamento, Gênesis 2, 24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Note aqui que a equação matemática para o casamento estar certo está aqui. Primeira coisa, elimina os parentes. Senão não funciona. Senão não funciona. Vida familiar não dá para dar certo quando tem um monte de gente metendo o bico dentro da tua casa, dentro do teu casamento. Não funciona. Eu conheci um casal, coisa aqui, vamos lá, vou contar uma aqui. Eu conheci um casal cuja mãe do rapaz, a sogra, né, da menina, a mãe do rapaz, chegava ao ponto de opinar para a nora aonde que ela tinha que colocar o quadro dentro de casa. Não, menina, não coloca aqui, quadro vai ficar bom ali. Ia lá e pegava e trocava o quadro de lugar, meu Deus do céu. Que sufoco que essa moça não deve ter passado. A lição que fica do texto bíblico é que nós continuamos parentes, continuamos irmãos, do mesmo sangue, chegamos ao ponto de arriscar nossa vida pela vida do outro, como o capítulo seguinte vai narrar. No capítulo seguinte passa uma narrativa que houve uma guerra contra Sodoma, e o rei que guerreou contra Sodoma venceu a guerra, e levou como escravo, como cativo, como ganho de guerra, muita gente, dentre eles a família inteira de Ló. Abrão lá embaixo fica sabendo, alguém vai lá, um fugitivo da guerra vai lá e conta para Abrão. Abrão arrisca a vida dele, indo lutar contra um rei poderoso, com exército e tudo. Abrão se arrisca, vai lá e liberta o Ló. Parente é para isso. Nós damos o sangue, nós ajudamos, mas
tem que saber manter uma distância segura. A mesma verdade que aqui se fala sobre parentes, nós também podemos estender para amigos. Porque amigo, de uma certa forma, entenda bem, em alguns momentos é até mais emocional a relação do que parente. Porque parente você não escolhe, não é? Vem junto. Não é verdade? Parente vem junto. Você casa com alguém, vem alguém junto. Casa com alguém, vem o anexo. Lembra daquele Casas Imóveis Brasil? Você ganha o Brasilino de presente, né? Você lembra disso? Pois é, vem junto. Não é? Então, parente é assim, mas amigo é a família que a gente escolhe. Então tem uma relação emocional muito forte. A Bíblia fala de comunhão. No Novo Testamento fala de estarmos um na casa do outro, fala de comermos juntos, fala até de repartirmos coisas. Isso é lindo e isso é maravilhoso, mas não incita a invasão ou a perda de privacidade daquela família. Isso é importante para igrejas como a nossa, por exemplo, que alguns irmãos se reúnem nas casas. É importante a pessoa saber que existe o limite da casa da pessoa, existe a privacidade da pessoa, existe aquela liberdade da família que está recepcionando, que não pode ser invadida. Isso está na Bíblia Sagrada. Vamos ver alguns textos que vai nos ensinar agora bons modos e bom comportamento? Vamos ver? Provérbios 25, versículo 16 e 17. Só uma pausa, antes de ler o texto. Numa das aulas que nós tivemos na Escola de Ministérios, eu ensinei sobre provérbios. E nós vamos estudar isso ao longo desse ano. Esses provérbios, eles foram escritos numa época em que um rei chamado Ezequias queria reeducar a nação. Ele queria que a nação voltasse a ser aquela nação vibrante que eles tinham perdido de ser. Era uma nação agora xoxa, uma nação murcha, uma nação que tinha perdido guerras, era uma nação que estava desconcertada. E ele, querendo aquecer o coração da nação, treinou mestres e líderes, pessoas que pudessem sair pela nação, ensinando, sabe o que para a nação? Provérbios. O povo aprendeu provérbios, o povo aprendeu sabedoria popular. E aquela sabedoria popular ajudou o povo a viver melhor como vizinhos e tudo mais. Dentre esses provérbios, encontramos esse aqui. Vamos lá. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente. Note, ele está falando por metáfora. É uma parábola. O que ele está querendo dizer? Cuidado com tudo que é demais. Tudo que é demais enjoa. Tudo tem uma medida para ser feita. Se você encontrar mel, é uma delícia, mas coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e vomite. Tudo que é demais enjoa. E aí ele traz o ensino que ele quer trazer. Tendo isso em mente, olha o conselho. E quando você for encontrar um amigo, não prolongue demais a conversa. Não vá a toda hora na casa dele, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Bom ensinamento. Eu coletei aqui, como eu vi que tinha diferentes frases nas traduções NVI, no texto mensagem, no texto na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, eu coletei todos eles aqui nesse texto. É interessante o fato de que, quando você encontrar com um amigo, não prolongue demais a conversa. É gostoso conversar? É gostoso contar a viagem? Mas tem hora que não, já chegou, já contou, valeu, já deu, entendeu? Eu sei que você passou por uma crise, por exemplo, foi no médico e foi uma coisa terrível para você, a gente entende, a gente tem compaixão de você, mas não precisa dar detalhe. Então, aí o médico pegou, fez uma coisa aqui em mim, e jogou, rapaz, mas doeu tanto, e a agulha não serviu, aí ele pegou uma segunda, aí ele pegou uma terceira, enjoa. O que a Bíblia está ensinando? Qual é a lição aqui? Tudo que é demais, é demais. Não dá.
tem que saber a hora de parar. Não é só isso. A gente, por exemplo, tem que saber a hora de parar em todas as áreas. Quer ver mais uma? Provérbios 13, versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Tem um outro texto da Bíblia Sagrada que fala: você está preso pelas suas palavras, você está enredado pelas coisas que você disse. Em outras palavras, quem fala demais, fala besteira. Aprenda a hora de parar na conversa. Mais um texto, Provérbios 20, versículo 19. Quem vive contando casos, não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Você sabe que o indivíduo é fofoqueiro, por que você está abrindo teu coração para ele? Conta-se uma história, isso aqui rola muito, são piadinhas de bastidores de pastores. Num desencontro de pastores, um pastor estava contando o seguinte, claro, é uma história inventada, e num momento de um encontro entre 4 pastores ali, e cada um estava abrindo o coração um para o outro, e resolveram assim, contar os seus pecados, para que orassem uns pelos outros. E um deles se abriu, ele falou: olha, eu confesso que eu tenho problema na área financeira, eu tenho. Eu sou desorganizado, eu não sei guardar dinheiro, eu me enrosco, eu vivo em dívida, já tive meu nome sujo, fui lá, limpei, já estou pronto a sujar de novo. Cara, nós vamos orar por você. Aí o outro falou: não, mas deixa eu contar o meu também, assim vocês oram junto. O outro falou: olha, cara, meu problema é com mulher. Não tem jeito, cara, não tem. Eu tenho minha esposa, eu amo minha esposa, mas a hora que passa uma mulher com uma perna daquelas da minha frente, eu já olho, eu tenho que ficar assim, ó. É terrível, eu tenho que pregar assim no púlpito. O outro falou: puxa, vamos orar por você, a gente entende, tem aí um impulso em você que precisa ser controlado, não é? Aí o outro já pega e falou: gente, o meu é outro, eu sou estourado, eu sou nervoso, eu sou pavio curto. Falou comigo, sangue sobe, eu já vou para cima. Esses dias deu uma pancada no meu filho, que olha, não sei como não chamaram a polícia, porque eu merecia ir preso por causa daquilo. Rapaz, nós vamos orar por você. E o quarto quieto, o tempo todo quieto. E eles conversando entre si e tal, aí você falou: escuta assim, mas... E você? Não tem nenhum pecado? Ele falou: gente, eu tenho, mas vocês não vão gostar de saber. Que isso, meu irmão? Pode contar aqui pra gente, abre o coração. Meu problema é que eu sou linguarudo, não vejo a hora de sair daqui e contar para todo mundo. Isso tudo que vocês me contaram. Tenho certeza disso. Evite quem conta coisas demais. Vamos lá. Sabedoria da vida, gente. Mais uma pepita de sabedoria aqui. Segundo, saber perder para ganhar. Saber perder para ganhar. Abraão era o mais velho. E também até o mais rico. Ele tinha mais gados do que o Ló tinha. Só por ser o mais velho, era uma questão cultural, ele tinha prioridade de escolha, os mais velhos primeiro, ainda mais naquela cultura, até hoje se persevera isso, mas naquela cultura o velho tinha muito mais prioridade. Mas Abraão, ele passa. Não, eu dou a vez para você. Ele deixa que Ló decida o que ele quer. Entenda a minha expressão aqui, Abraão era mais nobre. Ló, vamos fazer uma coisa, não vamos brigar. Estamos brigando aqui por causa de terra. Olha aí a terra diante de nós. Vamos fazer o seguinte: você vai para um canto, eu vou para o outro. E melhor ainda, você escolhe. Para onde você escolher, eu vou para o outro lado. Não tem problema para mim. Abraão era mais nobre. Ele desistiu dos seus direitos por causa da paz. Era melhor ter paz do que estar certo. Fica aqui uma frase que já foi título de mensagem nossa aqui. Você quer estar certo ou quer ter paz?
Algumas vezes nós temos que decidir sobre isso. Você quer estar certo ou quer ter paz? Abraão optou pela paz. Tem muita gente que luta por estar certo. Não, eu vou provar que eu estou certo. Tá, e daí? É como um cara que chegou para mim e falou, ó, me enchi, tá? Cheguei na minha mulher e falei um monte para ela. Ela tá falando o tempo todo, falei tudo que tinha que falar. Falei, tá, e agora? Você está dormindo com os cachorros? E aí? O que adiantou? Ganhou no argumento, mas foi dormir com os cachorros. Você quer estar certo? Ou quer ter paz? Às vezes é melhor a gente agir como Abraão. O que você quer? Quer isso? Tô, faz. Tá bom, decide você. Mas vamos ficar em paz? Não vamos brigar por isso? Abraão optou pela paz. Agora, é interessante notar que 2 vezes nesse texto, ele fala que Abraão erigiu um altar ao Senhor e adorou o Senhor. 2 vezes nesse texto. Na verdade, está mostrando o que estava por detrás da vida desse homem. Quando eles foram para o Egito, no capítulo anterior, foi um grave erro da vida de Abraão. Abraão traçou um plano que comprometeu a vida de Sara e não ouviu a opinião de Sara, não quis saber o que a mulher pensava, botou inclusive na boca da mulher o que ele queria que ela falasse. Ele decidiu sozinho e deu tudo errado. Quase perdeu a mulher, a família e tudo. Abraão errou. Quando ele volta para essa terra, ele constrói um altar. Altar fala de sacrifício. Altar fala de quebrantamento. De gente que chega diante de Deus e fala, Senhor, estou errado. Fiz o que não devia. Tomei um caminho que não deveria ter tomado. Tomei decisões sem ouvir conselhos. A Bíblia diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Eu não busquei conselhos. Que diferente é esse Abraão que nós estamos vendo hoje daquele que nós vimos no final do domingo passado. Aqui está um homem quebrantado. Olha o que o altar do Senhor não faz na vida de um homem e de uma mulher. Eu estou dizendo isso dentro do contexto de você quer estar certo ou quer ter paz. Porque talvez aquilo que você fala, não, mas meu temperamento é assim mesmo, mas seu temperamento pode muito bem ser controlado quando você é uma pessoa que anda com o Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso. Longanimidade significa, sabe o quê? Suportar as deficiências dos outros por longos períodos e sem reclamar. Isso é longânimo. Em outras palavras, saber aguentar um chato. É longânimo. O longânimo é assim, ele evita a briga, ele evita o conflito, ele percebe que se ele conflitar naquele momento, o outro já está duro, se ele for duro também, alguém vai se quebrar. Não é por aí. É importante conversa, é importante diálogo, é importante acordos, é importante buscar sabedoria, e Abraão fez esse caminho, como? Primeiro indo para Deus. Queridos, às vezes eu conheço casais que já vieram aqui para o culto brigado. É interessante. Interessante a pessoa ir para o culto brigada, né? É interessante isso. Eu já vi uma cena, assim, muitos anos atrás, já contei diversas vezes isso aqui, mas cai bem nesse momento, uma cena muito tempo atrás, eu era adolescente ainda, fui dormir na casa de um amigo. Seus pais eram, assim, líderes da igreja, diáconos numa igreja, e quando nós estávamos voltando, indo para o culto, tinha dormido lá de sábado para domingo, estávamos indo domingo de manhã para o culto, começou uma quebra-pau dentro do carro, o marido com a mulher. Mas que quebra-pau, gente, mas que quebra-pau mesmo, assim, de brigar, de gritar, que eu estava com medo do cara bater o carro. O meu amigo, morrendo de vergonha, tentou intervir num determinado momento. Pai, mãe, vamos parar. Com vergonha porque eu estava no carro, né? Pai, mãe, vamos parar. E o homem vira para trás e diz, cala a boca, você também. Eu não estava ali. Estavam passando perto do rio Tietê, eu achei lindo o Tietê e tal. Assim, legal. E deixei aquilo rolar. Chegamos cedo, que ele chegava cedo. Estacionamos lá na igreja, atrás da vaga do pastor ali, porque era uma vaga, né?
importante aquela. Estacionamos o carro, a hora que estacionou o carro, aquele silêncio fúnebre no carro, desliga e faz assim. Agora, nós vamos entrar na casa do Senhor. E aí ele sai do carro. Olá, meu irmão, paz, tudo bem? Como vai? A família, tudo bem? Aleluia, glória a Deus. Paz. Pois é. Eu me lembro de um casal que veio aqui para Carisma, num dos cultos, e veio quebrando pau, brigando até no estacionamento aqui, para você ter uma ideia. Entrou para o culto assim, ó. E na mensagem a gente tratava temas como esse aqui. Foi gostoso depois orar com o casal aqui, depois do culto. Vieram os dois aqui, chorando aqui na frente, oramos juntos, abençoamos um ao outro. Eu falei, vocês precisam aprender isso. E praticar isso lá atrás. Esse é o princípio da sabedoria. Meu irmão, é por isso que você não pode se afastar da igreja. É o lugar onde você vai ouvir Deus. É o lugar onde você vai cantar um cântico e de repente a letra daquele cântico era tudo que você precisava entender e falar. Muitos casamentos se quebram por intransigência e orgulho. Mas quando a gente está diante de Jesus, a gente aprende que Ele é manso e humilde. É o contrário do intransigente e orgulhoso. Muita gente chega ao ponto de sair da igreja, porque não consegue resolver conflitos com pessoas. Muita gente abandona o seu ministério, também por não saberem resolver conflitos e perdoar pessoas. Ah, não dá mais para trabalhar junto? Bom, eu saio. Será que é esse o caminho? Ou o melhor caminho é esse do quebrantamento, de consertar, de buscar a paz e de se resolver? Certamente, esse é o melhor caminho. 3 coisas que precisamos saber. Primeira delas, saber quando se deve manter uma distância segura. A segunda que nós já vimos é saber perder para ganhar. A terceira e última, saber esperar pela orientação do Senhor. O texto mostra um problema. O olhar de Ló. Ló se encantou com o que era aparente. De onde eles estavam, ali daquelas montanhas semiáridas onde eles estavam, dava para avistar aquela grande planície. Talvez esse escritor se baseou em contos mais antigos, narrando aquela planície em tempos mais remotos. Região com muitos lagos, terras férteis para o plantio, porque ele narra assim, antes do Senhor ter destruído aquela planície, mostrando que nos tempos do escritor já não era tão fértil e tão bonita quanto era nos tempos de Abrão e Ló. Aqui é aquela região do Mar Salgado, do Mar Morto, não é? É aquela região. De longe, a visão encanta. Mas nem tudo que reluz é ouro. Aquelas planícies, elas não eram terras livres. Aquelas planícies, elas estavam sob o controle de Sodoma, uma cidade que dominava aquela região, que tinha exército, era uma cidade-estado, ou seja, era um reino, ela tinha seu exército. E quem fosse plantar ou utilizar daquelas terras ali ao redor, tinha que se pagar impostos para aquela cidade. Não era um lugar livre, era um lugar controlado. O olhar de Ló o enganou e estragou todo o futuro dele. No capítulo anterior, a cobiça de Abraão faz ele quase perder a família. Nesse aqui, essa decisão de Ló, como nós vamos ver em capítulos futuros, faz Ló não só quase perder a família, como quase ele mesmo perdeu sua própria vida, quase morreu. Mais adiante, destrói sim, porque ele perde a família. Problema com esposa e problema com filhos no futuro. Tudo por causa de uma decisão errada tomada lá atrás, que é esse momento aqui agora.
Gênesis 13, versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, Abrão? Olha para o norte, sul, leste, oeste. Deus continua: essa terra que você está vendo eu vou te dar. É interessante, Ló ergueu os seus olhos e foi para o lugar errado. E aqui é Deus quem manda Abrão levantar os olhos. Tem uma diferença aqui. É bem diferente quando você decide o seu futuro e quando você tem uma vida de altar, uma experiência com Deus, serve o Senhor, e de dentro dessa experiência com o Senhor, você recebe uma palavra de Deus direcionando a tua vida. É bem diferente. Muitas pessoas hoje falam de fazer planos. Não, planos, plano novo. Quais são os planos, plano novo? Meu irmão, se você não ouviu nada de Deus, não saia do teu lugar. Cuidado com esse olhar de Ló. Rapaz, mas aquele negócio é muito bom, eu vou vender tudo, vou entrar para esse ramo do negócio. Cuidado com esse olhar de Ló. O melhor caminho é o caminho da paz. A Bíblia diz: busque a paz e siga. É isso que a Bíblia diz. Então, antes de decidir algo, tempo com Deus. Tem paz? Segue. Não tem paz? Fique parado. Aguarde a orientação de Deus. Eu quero te dar mais 2 conselhos baseados nesse aqui, com 2 textos bíblicos, mas antes eu vou lhe pedir, já para acompanhar esse texto em pé comigo, é possível, por favor? O texto é Provérbios 16:1, se você quiser ainda sentado para anotar, tudo bem. Provérbios 16:1 diz assim: o homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno que tem a última palavra. Ou como diz o texto de Jeremias 10:23, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. Queridos, terminando. Quando foi que Ló enriqueceu? Quando ele estava perto de Abraão. Enquanto Ló esteve perto de Abraão, ele enriqueceu. Quando ele se afastou, que foi para Sodoma, ele perdeu tudo. Você não vê no texto Ló invocando o nome do Senhor. Ló não ora. Ló, ele decide a sua vida baseado nos desejos dos seus olhos e não numa direção de Deus. Assim como Ló, nós também nos acomodamos e ficamos seguros quando nós vemos que Deus está tão presente na vida de pessoas perto de nós como ele vinha em Abraão. Mas não é isso que Deus quer de você. Sabe aquela história? Não, olha, tem sabe fulano de tal? Você fala: puxa, que homem de Deus, né? Então, é meu parente. E daí? Ah, eu sou amigo do pastor. E daí? Oh, minha mãe é crente. Rapaz, minha mãe é uma mulher de oração. Querido, Deus não tem neto, Deus só tem filho. Meu marido é uma bênção, mas e você? Minha mulher é uma bênção. Cara, minha mulher ora, hein? Olha, aquela minha casa é pela oração da minha mulher. Ou aquela história: a igreja que eu frequento é demais, cara. Que igreja. Ali se fala a palavra de Deus, ali tem comunhão com Deus, aquele povo anda com Deus. Querido, não basta você frequentar um lugar bom. Cuidado para não ser como Ló, que só era abençoado porque estava perto de Abraão. Não basta ter gente perto de você que anda com Deus. Não basta isso. É você quem precisa ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Como isso pode mudar? Pode mudar agora. Com algo chamado arrependimento, quebrantamento. Como Jesus nos ensinou a orar, não é? Na frase do Pai Nosso, tem uma que ele diz assim: perdoa os nossos pecados. É chegar diante de Deus e reconhecer: Deus, errei. Essa semana inteira não teve um dia sequer que eu peguei a Bíblia para estudar algo.
Não teve um dia nessa semana que eu orei. Estou orando aqui agora, no meio do culto. Ainda assim estou orando, porque o pastor falou lá, vamos orar. Então eu orei. Não fiz nada para o meu crescimento pessoal. Estou andando baseado no motor que é a minha tia, minha avó, minha mãe, a igreja que eu frequento, né? Estou indo no embalo. Mas, queridos, vida com Deus é vida pessoal. Deus não tem neto, Deus tem filho. Anda com Deus. Anda com Deus. Dia de ceia, como a que nós vamos participar nesse momento, é dia onde nós relembramos uma aliança que nós temos. O pão e o vinho são símbolos de aliança. O capítulo seguinte da Bíblia que nós vamos ver, você vai ver ali pão, vinho, o dízimo. Você vai ver tudo isso no capítulo seguinte tem. São práticas de uma devoção pessoal com Deus, que você sempre vai se lembrar algo diante de Deus. O pão e o vinho é para nos lembrarmos de algo. Lembrarmos de uma aliança que já foi feita lá atrás. Um dia você chegou para Deus e falou assim: Senhor, eu te entrego a minha vida. Um dia você chegou assim para Jesus e falou: eu vou te seguir. Jesus falou: vem, segue-me. Você falou: eu vou te seguir. Hoje é o dia que você vai se lembrar daquela decisão que você tomou. É o dia de restaurar isso. Hoje é o dia de você chegar e falar assim para Deus: Deus, eu vou orar de novo como eu orava. Eu vou te buscar como eu te buscava. Hoje eu quero reatar essa minha aliança que eu tenho com o Senhor. Não quero andar na sombra dos outros. Não quero decidir os meus caminhos sem falar com o Senhor. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém? Peço que você feche seus olhos nesse momento. Faça uma oração diante de Deus. Entrega a tua vida para Ele. Entrega o teu coração para Ele. Peça perdão dos seus pecados. E diga para Deus que você quer segui-lo, que aceita a direção dele sobre a sua vida. Amado Deus e Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, tira de nós a insensibilidade, torna-nos, Senhor, homens e mulheres que agradem ao Senhor, gente segundo o teu coração. Amado Deus e Senhor, eu peço que teu Espírito Santo tome essa palavra simples aqui de hoje, mas com ela venha trabalhar em nosso coração, nos trazendo quebrantamento, vida de altar, vida quebrantada diante do Senhor, e que isso reflita em mudanças mais profundas em nossos relacionamentos. Haja mais perdão dentro de casa, haja mais sorriso, mais abraço, mais compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos partir o pão e o vinho. Se você ama o Senhor Jesus e serve o Senhor Jesus, está convidado a participar conosco. A ceia não é restrita aos membros dessa comunidade, ela é para todo aquele que ama e serve o Senhor Jesus. O pão e o vinho são servidos, segure na sua mão, sirva a pessoa que está do seu lado. Enquanto isso, nós vamos cantar ao Senhor. Segure até que todos sejam servidos e depois nós vamos participar juntos.